Parabéns pelos 52 anos de vida e missão, e pelos frutos do ministério desta igreja, que eu amo desde a minha adolescência. Lembro muito claramente de encontros de jovens aos sábados, quando o pastor Raul não era pastor, era só o líder de jovens desta igreja. Eu tinha 16 anos e nós vínhamos aqui. Éramos poucas igrejas em São Paulo naquela época, ainda não somos muitas assim, mas cresceu um pouco de lá para cá. E aí os jovens sempre tinham esses intercâmbios, seja no futebol, seja para os encontros de jovens. Então estava aqui com a turma lá de Cidade Ademar, vindo com a galera aqui, reunir com os jovens, e desde aquela época, muito tempo atrás, sabe? Muito tempo, 1980 eu estou falando, então faz um tempinho. E sempre uma igreja cheia de vida, sempre uma igreja abençoada, onde o Espírito Santo, habita. Ele está em nós, Ele habita no meio de nós. A igreja nasce do Espírito, é o Espírito do Cristo que é derramado, Aliás, toda a vida cristã, fala em Pentecostes, a vida cristã, a gente, antes mesmo de se converter, o Espírito já trabalhava em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aí, é pelo Espírito Santo que a gente tem esse convencimento, é o Espírito que revela Cristo a nós, e a gente então recebe o Evangelho, a gente é apresentado a Cristo, Ele testifica aqui dentro de nós, e então a gente nasce de novo, e nascer de novo é nascer do Espírito, a gente recebe o Espírito de Deus, a vida de Deus, nós passamos a ser o quê? Templos do Espírito Santo, Ele habita em nós. Então toda a vida cristã, ela é mediada pelo Espírito, desde antes da conversão, para que haja conversão, para que haja o novo nascimento, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, é tudo pelo Espírito. Então a gente nasce do Espírito de Deus, e a gente vive pelo Espírito de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, e Jesus claramente disse isso aos discípulos: sem mim nada podeis fazer, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador para que esteja com vocês. Jesus falou: eu e o Pai viremos e faremos nele, faremos em você morada, e é pelo Espírito que se cumpre essa promessa de sermos habitação de Deus, templo de Deus, pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é tudo isso. E aí tem um versículo que eu acho muito interessante, Paulo chamando a atenção ali dos Gálatas, no capítulo 3, e ele está brigando com os Gálatas, porque os Gálatas estão voltando para a lei, abandonando o Evangelho, indo para um outro Evangelho legalista. E aí ele diz o seguinte: quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual que seria a resposta? Nós recebemos o Espírito pela pregação da fé. Meus irmãos, e aqui eu já faço a introdução e a ponte para a mensagem. Quero que você abra aí no Salmo 29. Vamos falar do poder da palavra de Deus. Poder da palavra de Deus. Porque é pela palavra que nós recebemos o Espírito. Pela pregação da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E olha, Paulo está dizendo assim: foi pela pregação da fé que vocês receberam o Espírito. É pela palavra. E é interessante, bom, você está em Salmo 29, mas aí eu tenho uma outra coisa para falar sobre o Espírito e a palavra. Em Efésios capítulo 5, ali já no finalzinho, Paulo fala assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando, salmodiando a Deus. E ele segue falando ali. Aí ele vai para Colossenses capítulo 3,
Pega o versículo 16 de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, o restante é tudo igual. Ele copiou e colou. Eu acho que ele estava com um pouco de preguiça aquele dia, não tinha, falou assim: isso aqui não é muito original, mas isso aqui é muito bom, eu vou pegar essa parte aqui de Efésios e vou colocar em Colossenses. Ele mudou uma coisa apenas ali. Em vez dele dizer enchei-vos do Espírito Santo, ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Só substituiu. Por quê? De uma maneira clara e efetiva, ser habitado pela palavra. Quem é que inspirou a palavra de Deus? O Espírito Santo. Ser habitado pela palavra, meus irmãos, é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Abra as Escrituras. Você quer fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando a gente tem a palavra de Deus dentro do nosso coração, de fato, a gente está recebendo o Espírito, porque o Espírito é comunicado pela palavra. A palavra é a inspiração do Espírito Santo. Há uma ligação entre um e outro muito, muito impressionante e maravilhosa. Agora para o Salmo, um salmo que exalta muito a voz de Deus ao Senhor, engrandece ao Senhor. Então, Salmo 29. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, ou seres angelicais, os anjos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como rei o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Que coisa, que salmo, né? Ele começa exortando, ele começa conclamando os seres angelicais, os seres mais poderosos, digamos, abaixo de Deus, que eles reconheçam aquele que é sobre todos, inclusive sobre os seres angelicais, sobre tudo, que a ele, única e tão somente, pertence a glória. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor a glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. A gente faz um paralelo aqui com aquela visão de Isaías, no capítulo 6, quando os serafins estão ali, diante daquele ser altíssimo, num alto elevado trono, ele se encontra sentado num alto elevado trono, e ele é adorado continuamente pelos seres angelicais, pelos anjos. E aí a gente também vai lá para o Apocalipse, aquela visão do trono de Deus, em Apocalipse capítulo 5, e de repente o Cordeiro que está no centro do trono, que se assenta no trono, que está junto com Deus Pai Todo-Poderoso, a adoração a Deus ali é tremenda também. Os seres angelicais estão adorando, e a multidão de mártires ali se reúne. Há uma adoração de todos os seres, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então Ele está sobre tudo e todos, Ele reina. E aqui a gente vai vendo uma situação em que Deus reina, que já a gente vê aqui
a voz de Deus ser exaltada aqui muito nesse salmo, uma voz, então aqui é uma tipologia, a tempestade, e normalmente a tempestade vem meio que de cima, né, para baixo, e aí é toda aquela tormenta, todo aquele temporal, toda aquela coisa muito poderosa, que tem raios e trovões. Aqui ele começa com trovões, depois raios, e essa tempestade, ele vai, se você acompanhar bem aqui a geografia do Salmo, tem uma passagem, tem uma viagem aqui geográfica. Começa pelo mar Mediterrâneo, ela passa pelo Líbano, vai descendo ali pelo Monte Hermon, né, e vai indo para as regiões mais desérticas, para o sul, vai para Cádiz Barneia, ou seja, você está vendo, pegando todo o território de Israel. É como se Deus reinasse, julgasse, governasse, estivesse sobre tudo e todos, e termina Deus assentado sobre as águas do dilúvio, ou seja, um Deus que está sobre toda a terra, e que Ele vive, reina, julga, é poderoso, e é temível, é glorioso, é majestoso e é soberano. Essa é a ideia aqui. E começa um Deus que está sobre as águas, essas águas do mar, o mar bravio, né? E aí a gente lembra daquele episódio da tempestade de Jesus com os discípulos, e aquelas águas da tempestade ali, ameaçando engolir o barco, e os discípulos apavorados, e de repente, uma só palavra de Jesus, ouviu-se a voz de Jesus, né? E o mar se acalmou instantaneamente. Quem é este, disseram os discípulos, que até o vento e o mar lhe obedecem? No princípio, na criação, havia uma espécie de um cenário meio que de caos, de vazio, mas o Espírito Santo pairava, né, sobre a face do abismo, e de repente a voz de Deus se ouviu. Haja isto, haja aquilo, e tudo foi criado mediante a voz do Senhor. A voz do Senhor trouxe vida, trouxe ordem, trouxe tudo que existe à existência. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor, e de repente o verbo, esta voz, se fez carne. Porque se o livro de Gênesis diz que no princípio criou Deus e os céus e a terra, e tudo Ele criou mediante a sua fala, a sua voz poderosa, haja luz e houve luz, e assim se fez tudo mediante a palavra de Deus, poderosíssima, trazendo vida. O Evangelho de João usa a mesma expressão, no princípio era o verbo, a palavra. Estava lá, não estava? A gente lê lá em Gênesis. No princípio era o Logos, o verbo, a palavra, e a palavra era Deus. Ela estava com Deus, e ela era Deus. Tudo que foi criado por meio da palavra, né? E a palavra se fez carne, meus irmãos, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele é a exata expressão de Deus Pai. Então, Cristo, pão vivo que desceu do céu, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, veio a nós, meus irmãos, o poder da palavra de Deus, que não apenas cria, mas ela regenera. A palavra de Deus salva, a palavra de Deus traz fé, ela comunica o Espírito, ela produz avivamento, ela vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, diz o salmista no Salmo bem grande, né? O Salmo 119, que você deve saber de cor e salteado, né? Mas tem lá dentro daquele grande salmo: vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Ela reaviva, ela renova a vida, levanta o caído, né? Então é maravilhoso ver essa exaltação a Deus e
aqui a sua palavra, né? A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Então uma madeira muito nobre naquela época, muito exaltada, e ali pertinho deles, ao norte de Israel, o Líbano e os cedros do Líbano, e é uma madeira muito assim, ela é muito boa, ela é muito firme, mas a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Não é que Deus tenha alguma coisa contra os cedros, é que representa muitas vezes a firmeza, a dureza, talvez um coração empedernido, quebra. Gente, Deus, a palavra de Deus, ela quebranta o ser humano, ela é poderosa para, de repente, eu diria, tem umas passagens bíblicas muito lindas, que diz assim: eu vou quebrar, despedaçar as portas de bronze, as cadeias de ferro. Ou seja, quem é poderoso para operar grande libertação? Muitas vezes nós estamos, debaixo de uma opressão terrível, ou de uma escravidão, de um vício, ou de um pecado, de coisas muito fortes, de coisas assim, parece cadeias muito rígidas, fortalezas tremendas, mas a palavra do Senhor é capaz de suplantar toda e qualquer barreira, obstáculo, cadeia, prisão. Uma só palavra e o meu servo será curado. Uma só palavra e a situação muda. Aquilo que de repente nos aprisiona, aquilo que a gente tem por muito forte e firme, de repente as montanhas vão pular. O Monte Hermon vai saltar que nem um bezerro, né? O Líbano vai saltar, as nações vão pular. E porque mediante a palavra de Deus e o poder da palavra, as montanhas mudam de lugar, saltam, as barreiras, sabe? Pelo Senhor a gente salta a muralha, pelo Senhor a gente ultrapassa todo e qualquer obstáculo. Então mostra essa graça, essa força de Deus para mudar. E aí a gente entra um pouco na doutrina da santificação, porque a graça de Deus, aí eu tenho aquele texto de Tito capítulo 2 versículo 11, que é muito lindo, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, a graça se manifesta salvadora, redentora, para constituir um povo para Deus. Não é apenas para perdoar o pecado, mas é para purificar o coração. Aí, lembrando de Isaías, quando está diante da glória de Deus, diante da majestade do Altíssimo, ele vai sucumbindo devido à sua pecaminosidade, devido à sua finitude. Os seus pecados estão ali esmagando a ele não pode subsistir diante de Deus na base de qualquer mérito pessoal. Ele vai, ai de mim que vou perecendo. Ele está ali morrendo e de repente uma ação de Deus, um anjo pega uma brasa. Veja que o anjo não põe a mão na brasa, né? Ele pega do altar com uma tenaz. Ele não ousa, aquela brasa é fogo puro, é fogo de Deus. Aí ele pega com uma tenaz, mas vai na direção de Isaías e aplica esse fogo exatamente na língua de Isaías, porque Isaías dizia que esse era um ponto muito fraco, porque a sua língua falava impropérios, porque a sua língua mentia, porque a sua língua falava palavrão, porque a sua língua odiava, expressava ira e coisas, muitos pecados através da língua. Ele tinha uma língua fraca e pecaminosa, e quando tocou o fogo, a brasa, ele foi
perdoado, mas não apenas perdoado, ele foi purificado, de tal modo que depois ele pode, em vez de estar ali sendo esmagado pela glória de Deus, ele foi levantado, ele é visto agora de pé. Ele estava antes contemplando a Deus no alto e sublime trono, e já estava sendo esmagado pela glória do Altíssimo, e agora ele se encontra tão perto de Deus, em pé diante do Senhor. O véu do templo como que já estava rasgado, porque essa brasa do ao vivo, viva, foi tirada do altar onde se dava o sacrifício, derramado sangue, e isso aponta para o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele então estava ali redimido, erguido em pé, na intimidade do Senhor, porque ele podia ouvir o conselho de Deus, e ali Pai, Filho e Espírito Santo conversando: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Aí ele ouve, ele está bem perto, ele está na intimidade, ele está levantado, ele foi redimido, ele foi purificado, e ele pode dizer com confiança: envia-me a mim, porque a minha língua agora foi purificada, e eu posso ser boca de Deus. Sabe, essa transformação, esse poder transformador que quebra aquele vício, que quebra aquele jeito de ser. Cada um de nós vem assim com uma bagagem muito ruim antes de nos convertermos, mas quando nós nos convertemos, o Senhor é poderoso, não apenas para perdoar os nossos pecados, mas para purificar a gente, purificar o nosso jeito de ser. Porque o plano de Deus é que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos que são a cara do Pai, a cara do irmão mais velho. O protótipo é Cristo. Ele exorta que nós sejamos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Mas a gente fala assim: mas como isso é impossível? O que é impossível para os homens é possível para Deus. E aqui a exaltação do poder da palavra do Evangelho, a gente recebe o Espírito, a gente recebe poder para ser diferente, gente. Agora a chamada do apóstolo Paulo é essa aqui: a palavra de Deus. A gente é salvo pela palavra de Deus, a gente recebe o Espírito pela palavra de Deus, uma nova vida pela palavra de Deus, e essa palavra está aí, na tua boca, no teu coração. Se no coração você crê, e com a boca você for capaz de confessar, você será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas não é ser salvo apenas no sentido que você vai ter agora os seus pecados perdoados. Você é redimido, você é salvo de um estilo de vida. Você é tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Você encontra redenção, libertação. O Espírito de Deus está sobre mim, disse Jesus. Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos. E não tem cadeia, não tem escravidão, não tem obra do diabo, do inferno, que é capaz de resistir ao agir do Espírito de Deus pela palavra. Isso a gente tem que entender. Então creia que, assim como você crê que Jesus Cristo e o seu sacrifício é perdoador, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você deve crer também que Ele é poderoso para purificar o nosso coração. Então não é apenas perdoar, é purificar, porque o propósito de Deus aqui, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. A graça de Deus se manifestou salvadora a todo mundo, e ela é pedagoga. Ela está educando-nos que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século. É para aqui e agora uma nova vida. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis. Quando? Aqui, poder para ser testemunha de Cristo. O Espírito Santo foi derramado a fim de nos dar uma vida e uma capacitação. Sem o Espírito nós nada podemos fazer. Humanamente falando, impossível sermos a cara de Deus aqui na terra. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus, e Ele nos deu armas poderosas, revestidos de toda a armadura de Deus. As nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, antes são poderosas em Cristo, e tudo isso é comunicado através da pregação do Evangelho, através da pregação da fé, essa palavra, essa voz tremenda. Voltemos ao Salmo, e aqui a gente vai ver então
ela produz chamas e fogo, como eu falei, que é brasas vivas do altar, é uma descrição dos raios, é fogo, e o fogo é sempre, ele tem dois lados, né? O destruidor, o fogo é consumidor, o fogo é uma ameaça a nós. Pense no incêndio, pense num raio, você num lugar descampado e de repente ameaça, raio para cá, raio para lá. O nosso coração fica palpitando, porque a gente sabe o poder do fogo, o poder destruidor, o poder do juízo, a força disso. Mas, meus irmãos, o fogo também é benéfico, ele purifica, ele purificou os lábios, e Deus tem para os seus filhos uma ação do fogo purificadora, e aqui a gente vê essa ação do fogo para purificar os juízos de Deus, e a gente vai terminar aqui no dilúvio, né? A gente vai terminar no dilúvio, porque a purificação se dá através da água também, e o dilúvio vem para acabar com toda a impiedade, com toda a maldade, com toda a malignidade, com toda a oposição, com tudo aquilo que não prestava numa geração de ímpios, e o Senhor vai renovar a terra e estabelecer com ela uma nova aliança. Ou seja, a ideia do dilúvio é um juízo, até hoje, né? Nós não sabemos de nenhum ato de juízo de Deus mais portentoso na história da humanidade, além do dilúvio. O dilúvio foi assim um ato drástico do juízo de Deus contra toda a impiedade, contra todo o mal, e Jesus Cristo, o verbo de Deus, veio para desfazer as obras, toda a iniquidade, as obras do diabo. Ele se levanta em juízo contra toda a impiedade, contra todo o mal. Então, Deus está assentado sobre as águas do dilúvio, Ele é soberano, e às vezes a gente percebe um caos, né? Aliás, ali, voltando à visão de Isaías, lendo os primeiros capítulos, toda a cabeça estava enferma, o povo todo debaixo da pecaminosidade. Ela tinha alcançado a parte política, ela tinha alcançado, que isso não é muito difícil, mas tinha alcançado a parte dos sacerdotes, o culto já não era mais aceitável a Deus, dada a pecaminosidade, né? Deus não podia suportar os cânticos, os louvores do povo, porque ali era muita hipocrisia, porque o coração dele estava distante de Deus. Então a coisa estava feia, sabe, no ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias tinha morrido, até o rei Uzias tinha se desviado de Deus. Ele começou bem com Deus, mas ele terminou arrogante, ele terminou desafiando, e ele foi amaldiçoado por Deus. Ele pegou uma lepra da qual ele vai acabar morrendo, apartado, e ele vem a morrer. Parece só desgraça. Se você abrisse as páginas do jornal, só notícia ruim, só notícia ruim. Então parece que o diabo está dando as cartas. Então ele entra no templo, Isaías entra numa situação caótica, política, social, religiosa, tudo estava aparentemente tomado pelo mal. Mas quando ele entra, ele encontra, a visão dele é de um Deus assentado num alto e sublime trono. Deus se assenta sobre as águas do dilúvio, Ele tem um caminho na tormenta, Ele vive e reina. Meus irmãos, Ele é o alfa e o ômega, Ele é quem tem a última palavra, Ele está agindo, Ele julga, Ele promove, Ele levanta o Noé, Ele vai levantar o Isaías nessa situação caótica. Ele fala, Ele age, Ele vai dar a última palavra. Então isso é maravilhoso, olhar para essa ideia de que está assentado, Ele faz tremer o deserto, Ele sacode os carvalhos, Ele vem e a sua palavra age. Meus irmãos, saiba que você, diante da pregação da fé, diante da palavra, diante do evangelho, você está diante de um poder acima de qualquer outro poder, de qualquer outra força. Se você achou que as águas do dilúvio, e tomando conta, assim, preenchendo toda a terra, trazendo tamanha destruição, foi algo muito forte, Deus está acima de tudo isso, e se assenta, e Ele abençoa o seu povo, dando força ao seu povo e dando paz. Aí a gente termina, aí vem aqui comigo, olha, se o dilúvio é juízo de Deus,
O dilúvio também, toda a história do dilúvio também, fala da compaixão de Deus, fala da misericórdia de Deus, e fala como Deus promoveu salvação, redenção, um caminho, um escape, uma porta, uma voz, um profeta, um proclamador, uma arca, uma salvação, um arco-íris. Meus irmãos, Deus, Ele sabe guardar os que são seus. O anjo da morte vai passar, mas Ele providencia um cordeiro, um sangue para que possa ser colocado nos umbrais da porta. É um dia terrível, o anjo da morte está passando, mas os que estão debaixo da cobertura do sangue do cordeiro estão protegidos. O Senhor dá força ao seu povo, meus irmãos. O Senhor dá força para a gente viver uma vida de vitória sobre Satanás, sobre o pecado. Ele nos dá autoridade, Ele nos dá armadura, Ele nos protege, Ele nos consola, Ele nos guia, Ele nos dá discernimento, Ele nos dá o escape. O Senhor é maravilhoso, Ele opera em favor daqueles que são seus, daqueles que nele confiam. Ele providencia uma força, Ele providencia um livramento, e Ele nos dá a vitória. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a gente vai vendo toda essa obra de Deus. Ele dá força ao seu povo, e Ele abençoa o seu povo com paz. O que John Wesley experimentou em 24 de maio de 1738, foi uma paz que ele não conseguiu encontrar através das boas obras. E olha que ele praticava muitas boas obras. Ele não tinha paz com Deus através dos jejuns, ele jejuava quarta e sexta. Ele não tinha paz com Deus através de visitar os hospitais, os presídios. Ele procurava conquistar a aprovação de Deus através da lei, através das obras, através de tudo isso. Mas diante da perspectiva da morte, quando o navio estava afundando, ele não tinha certeza da salvação. Ele não tinha paz com Deus. Será que eu fiz tudo o que devia? Ele percebia o pecado ainda dentro de si. Ele ainda não confiava na palavra do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do gentio, porque a justiça de Deus se manifesta, se revela e é comunicada de fé em fé. Começa pela fé, caminha pela fé e termina na fé. O justo viverá pela fé. E foi este texto da Bíblia, de Romanos capítulo 1, e principalmente versículo 17, esse último que eu acabei de citar, que essa palavra despertou a Lutero, e é a palavra de Lutero, escrevendo ali no prefácio de Romanos, que Wesley vai ler, e é essa palavra que vai libertar o John Wesley de uma perspectiva legalista, e ele pela primeira vez na vida confia, ele crê a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Ele ouviu a palavra, ouviu a pregação da fé, ele creu que a salvação é pela graça, pelos méritos de Cristo. Então essa voz de Deus o encontrou, e ele falou assim: eu confio. E pela primeira vez na vida ele confiou em Cristo somente para a salvação. E aí ele foi liberto de toda a culpa. Desembaracemos-nos do peso da culpa e do pecado, e corramos para a carreira que nos está proposta. E ele pela primeira vez sentiu que os seus pecados haviam sido definitivamente perdoados, e ele agora viveu numa nova perspectiva, agora do Espírito. Foi liberto da perspectiva da lei e encontrou libertação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele continuou jejuando às quartas e sextas e praticando toda espécie de caridade, só que não mais para encontrar o céu, mas porque o céu o encontrou. Ele foi redimido e salvo, e ele encontrou paz. Meus irmãos, Deus abençoa o seu povo com paz. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração. O fruto do Espírito é amor, é alegria e é paz.
Deus, irmãos, que coisa maravilhosa, a paz de Deus. Jesus chega para nós e Ele comunica a sua paz. Mas como é que eu posso ter paz, Senhor? Eu sou pecador. Como é que eu posso ter paz? Eu sou fraco. Eu sou a tua paz, eu sou a tua justiça, né? A justiça que vem pela fé. Ele é a tua justiça. Ele perdoa os teus pecados e Ele redime você, e Ele te dá força para viver uma vida nova. Ele está com você, e se você cair, Ele não é teu juiz, Ele é teu advogado. Confessa seus pecados e você é levantado e erguido. Isso é coisa maravilhosa. Força e paz da parte de Deus, pela sua voz poderosa que veio e se manifestou salvadora e redentora.